A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa meditação na palavra do Senhor, a nossa minissérie sobre caminhar na espiritualidade, andando na trilha da espiritualidade. E vamos ler hoje no livro de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Os primeiros oito versículos do livro de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 1 ao verso 8. Hoje vamos voltar ao manual para estudar cada um folheando a sua própria Bíblia. Na verdade, a tecnologia nos ajuda bastante, mas ela não nos suprirá na sua totalidade. Há momentos que vamos ter perca. Aliás, a tecnologia nos últimos dias, quando Cristo começar a julgar a terra, provavelmente terá muitas falhas no sistema da tecnologia. Porque a Bíblia fala que 1/3 da terra vai ser danificado, 1/3 da lua vai ser danificado, das estrelas. Aí com certeza vai atingir o sistema tecnológico no mundo. Provavelmente muita parte do mundo ficará nas trevas, na escuridão. Não terão a tecnologia para acompanhar a sua vida. Terão que voltar para a vida manual, que é a natureza do ser humano. Então, hoje, estamos na vida manual, porque a tecnologia sofreu a danificação. Então, cada um lê na sua própria Bíblia, por isso que nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque um dia nós não vamos ter a tela para ler, e provavelmente também esse aqui é um papel que pode molhar e estragar, e aí não vai ter nada para ler. Mas aquele que guarda a palavra no coração, terá a palavra para meditar todo o tempo da sua vida. Amém? Então vamos ter uma meditação nessa manhã. Espero que possamos guardar essa parte da Bíblia no nosso coração. Esses primeiros 8 versículos de Lucas capítulo 18. Faça um exercício de guardá-lo no seu coração hoje, para lembrar dele na sua jornada até a vinda de Cristo. Amém? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Deus, nosso Pai,
agradecemos por esse momento da leitura e pedimos que o Teu Espírito Santo conduza esse momento para ministrar aos nossos corações a Tua palavra, para sejamos edificados e fortalecidos a caminhar na Tua graça e a buscar a Tua face todos os dias da nossa vida até o grande dia do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aqui Jesus traz uma parábola aos seus discípulos para mostrar-lhes a necessidade daquilo que nós intitulamos hoje como caminhar com a oração. Ao falarmos dessa minissérie de palavras de Deus, nós estamos falando da vida prática do cristão, daquilo que é natural do crente, a vida normal do crente. Meditar na palavra de Deus, orar, e mais um tema que falaremos logo à frente, depois desse tema, depois do assunto de hoje. Então, são coisas que fazem parte da vida normal do cristão e que deve ser praticado, vivido, até tornar natural para a nossa vida. Esta é a vontade de Deus para o seu povo. Então, meditar na palavra de Deus e orar faz parte da essência do cristão. É a vida diária do crente. Na semana passada falamos sobre meditação na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. E hoje estaremos falando de orar. Segundo Timóteo Keller, ele diz que Martinho Lutero, na sua carta enviada ao seu grande amigo sobre oração, ele diz o seguinte: medite nas palavras das Escrituras, tal modo que os seus pensamentos e sentimentos se convirjam em Deus, para que o seu coração seja inclinado, movido à oração. Porque a carta que ele enviou era justamente despertar o seu amigo sobre a oração. E para que ele tenha uma oração segundo Deus, é preciso que ele medite em primeira mão na palavra de Deus. É por isso que a meditação na palavra de Deus que nós ouvimos na semana passada é fundamental para que a nossa oração seja eficaz diante de Deus. Porque nós não podemos orar a Deus, orar de acordo com a vontade de Deus, orar para aquilo que é essencial para a nossa vida, se nós não temos a palavra de Deus no nosso coração, se nós não temos o conhecimento da palavra de Deus. É por isso que Martinho Lutero vai dizer ao seu amigo: olha, primeira mão, medite na palavra e entenda a palavra. Meditação é quando você entende, não é só ler, mas leia e pense. E ele ainda continua dizendo que meditar significa que você entendeu o que você leu na palavra de Deus. Se você lê e não entende, volta a ler de novo. E se não entende, volta a ler de novo. E se não entende, volta a ler de novo, até compreender o sentido da palavra de Deus, para depois meditar nessa palavra, para depois pensar nessa palavra, para que essa palavra te mova à oração, a orar de acordo com a vontade de Deus. E lembra que a Bíblia fala que aqueles que oram de acordo com a vontade de Deus receberão seus pedidos diante de Deus. Então, para que tenhamos êxito, para que a nossa oração seja respondida, é necessário orar de acordo com a vontade de Deus. E para orar de acordo com a vontade de Deus, é preciso conhecer a vontade de Deus por meio da sua revelação, que é a palavra. E conhecendo a palavra, tendo a palavra no coração, podemos meditar nela e orar no direcionamento da própria palavra de Deus. Então, não tem como nós orarmos de acordo com a vontade de Deus e ter êxito se nós não temos o conhecimento da palavra de Deus. São coisas ligadas um ao outro. É preciso ter tempo para meditar na palavra de Deus. Essa era a essência da carta de Martinho Lutero ao seu grande amigo. E Jesus sabia muito bem que na nossa caminhada cristã, na nossa jornada cristã, muitas coisas poderão acontecer que podem nos mover ao desânimo. E a oração seria chave, um suporte para que nós possamos permanecer na graça de Deus em momentos difíceis.
nos momentos de adversidade. É por isso que ele fala no primeiro versículo aqui, do capítulo 18 de Lucas. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. A oração é um dever. A oração, podemos tê-lo como se fosse um mandamento ao cristão. Ele deve orar a Deus. E não deve desanimar. Porque há coisas que podem nos desanimar nessa jornada. E muitos. O desânimo vem por muitas coisas que nos afrontam no nosso dia a dia. Jesus sabe da nossa fragilidade como o seu povo. Eleito, tirado do mundo e num processo de santificação, de purificação para o encontro com a noiva. A noiva foi, o noivo foi e vai voltar a encontrar-se com a sua noiva, que é a igreja. Então, a igreja é elemento frágil em comparação ao mundo, porque nós estamos num processo de purificação, de santificação para parecer com o nosso noivo, que é Cristo Jesus. Então, sendo frágil, nós precisamos de alguém forte para nos suportar, para nos sustentar. E essa pessoa nós temos que ter confiança nele, de que ele é capaz de nos sustentar. E é por isso que ele fala, então, confia nele, dirijam a ele, entregue a ele as vossas petições. Orem, clame a ele, e ele vai vos suportar. Para passarem esse momento de transição para a vida eterna, enquanto vocês lutam com o mundo. E ele continua no verso 2. Ele diz: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a fazer-lhe justiça. Aqui nós temos duas personagens principais dessa parábola: o juiz e a viúva. Aqui na parábola, o juiz é caracterizado como o juiz injusto, o juiz que não teme a Deus, o juiz que não se importa com os homens. E esse juiz, ele representa o sistema deste mundo contra a igreja de Cristo. Então nós podemos olhar para o mundo e caracterizar como o mundo injusto, o mundo que não teme a Deus, o mundo que não leva em consideração a humanidade, o mundo egoísta, o mundo sem compaixão, o mundo sem amor. E quando se trata dos cristãos, dos discípulos de Cristo, a situação ainda piora, porque ninguém vai se importar com os seguidores de Cristo neste mundo. O mundo não vai se importar com aqueles que invocam o nome de Jesus, aqueles que creem em Jesus e querem seguir a Jesus. O mundo vai odiá-los. O mundo vai sentir a raiva, a ira contra os discípulos de Cristo. Aqui nessa parábola fala que o juiz, ao responder à questão da mulher, ele fala: eu vou fazer a justiça dessa mulher para que ele pare de me irritar, de me importunar, porque ele fica com raiva quando a viúva chega na sua presença para pedir a justiça. O mundo se ira contra os cristãos, contra aqueles que amam a justiça e buscam a justiça. O mundo lhes odeia.
não pense que quando você ama a justiça, quer ver a justiça, o mundo vai concordar contigo. O mundo vai lhe odiar. O mundo vai querer destruir a sua vida. Vai querer ver você mais longe possível, se puder. Então, entre o cristão e o mundo não há acordo. Nós somos odiados por crer em Cristo Jesus. Somos desprezados e somos ignorados. A nossa justiça nesse mundo é ignorada. E você pode crer nisso se você for fazer o currículo para pedir o serviço e colocar lá, eu sou crente fiel em Jesus, no seu currículo, e colocar em todas as empresas. Pode crer que, apesar que você tenha qualidades, qualificações, talentos para servir aquela empresa, mas por causa de declarar ser crente em Jesus, jamais terá aprovação para ingressar à empresa para servir. Porque o mundo odeia Cristo e odeia os seguidores de Cristo. Então, nesta ótica, nessa realidade, Jesus diz: orem e não desanimem, porque essas coisas podem nos desanimar na nossa vida. A injustiça pode nos levar ao desânimo, até abrir mão dos direitos de ser filhos de Deus, de viver como cristãos, de viver como crentes, firmes na graça de Deus. Muitas coisas podem nos sufocar, muitas injustiças podem nos sufocar, a pressão do mundo pode nos sufocar. É ignorar a fé que nos é dado pela graça em Cristo Jesus. É por isso que Jesus nos alerta e diz o seguinte: vocês devem orar. O vosso suporte está na vossa oração ao Pai. Ao Pai nosso. Queria dar uma breve pausa aqui e vou pedir que uma pessoa, se quiser, faça essa oração de Pai Nosso por nós. Alguém que queira voluntariamente fazer uma oração de Pai Nosso para nós. Pai Nosso que estás nos céus. Pode, Paulão? Assim. Amém. Devemos orar, e Jesus ensina o princípio de oração. Orar o Pai Nosso. E pode dizer, mas como é que eu vou orar? Não sei orar. Eu sou novo convertido, ou ainda não tenho experiência de orar. Se não tem experiência, mas quer orar, quer saber orar, aqui está o princípio, o começo para uma vida dedicada à oração. Faça a oração do Pai Nosso. Está escrito, você não precisa inventar as palavras, leia e repita as mesmas palavras e ore a Deus. Já é um começo para você aprender a orar, porque nós temos que orar e nós devemos orar. A nossa vida está atrelada à oração. E se não sabe como orar, não ainda tem o hábito de orar, esse é um princípio que você pode começar a orar diante de Deus. Mas pode dizer, mas vai passar a ser uma oração decorada, não vai ter sentido. Tem sentido. O que vai trazer essa amplitude do entendimento daquilo que Jesus ensinou aqui, vai ser aquilo que nós aprendemos na semana passada. Estar na roda daqueles que buscam a Deus. Meditar na palavra de Deus, para se enriquecer no conhecimento de Deus. E quando você se enriquece no conhecimento de Deus, você vai ver a amplitude da oração que Jesus ensinou, porque toda oração que é feita vai passar por esse princípio que Jesus ensinou aqui. Todas as palavras dirigidas em oração, desde o primeiro homem que começou a orar até o último homem que vai orar na terra, suas orações vão passar por esse crivo que Jesus ensinou aqui. Não há nenhuma palavra que vai fugir dessa realidade. Quer ver a experiência?
Quando ele fala Pai Nosso. Pai Nosso é uma expressão que vai resumir quase a Bíblia inteira, porque de Apocalipse, de Gênesis até Apocalipse, vai tratar daquele que é o nosso Pai, que nos adotou como filhos. Então, Deus é nosso Pai. E nessa palavra, Deus é nosso Pai, nós podemos encontrar muitas palavras e expressões para orar diante de Deus, como gratidão a Deus, como reconhecimento de que nós somos filhos e não órfãos, porque fomos adotados por um Pai que nos ama. E Ele nos adotou no seu Filho Jesus Cristo, quando João fala, mas Deus enviou seu Filho ao mundo, mas o mundo não o reconheceu, o mundo não o conheceu. Mas, no entanto, aqueles que o reconheceram, creram nele, a esses deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, porque Deus nos adotou como filhos. Somos filhos de Deus. Somos filhos por merecimento? Não. É pela graça de Deus. Porque quando ainda éramos pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados, Deus enviou seu Filho para nos resgatar do pecado. Nós não merecemos ser salvos. Então nós podemos dizer, Pai, obrigado por me acolher, por me adotar como filho. Então aqui você pode nadar na Bíblia inteira, sendo gratos a Deus, tendo palavras para orar a Deus, tendo palavras para dirigir a Deus. E muito mais outras palavras que ele menciona na oração, da vontade de Deus que nos sustenta, de Deus que perdoa os nossos pecados e nos ensina a perdoar os outros, e Deus que nos livra da tentação, que nós não somos capazes de nos livrar. O Deus da honra, da glória e de poder e de autoridade, a Ele pertencem todas as coisas. Então, quando você entende o que Jesus ensinou e começa a ler a Bíblia, a meditar na palavra de Deus, você vai ter uma amplitude maior de como se dirigir a Deus em oração. A sua oração vai ser dirigida como Lutero disse ao seu amigo. Nessa meditação, o seu coração vai ser inclinado à oração centrada no Deus Pai, de acordo com a vontade de Deus. E quando você ora de acordo com a vontade de Deus, a sua oração vai ser ouvida e respondida diante de Deus. Nós devemos orar porque nós estamos num mundo hostil, num mundo que odeia os cristãos, o mundo que não ama os cristãos, porque na verdade nós somos estrangeiros neste mundo, somos peregrinos no mundo. E é por isso que Jesus nos ensina a orar a Deus, mesmo estando nesse mundo hostil, que é caracterizado de acordo com as características desse juiz injusto, juiz que não teme a Deus, juiz que não leva em consideração os valores humanos. Essas são exatamente as características desse mundo em que nós vivemos. É por isso que há uma necessidade de nós nos dedicarmos à oração ao santo juiz, aquele que julga corretamente todas as coisas, aquele que é capaz de nos defender e de nos proteger contra as adversidades deste mundo. O que nós podemos dizer então diante dessas coisas? As coisas não vão ser fáceis para o cristão. Se o mundo odeia Cristo, se o mundo não teme a Cristo, e se o mundo não leva em consideração os valores humanos, o que diremos então, nós como cristãos? Vai ser um mar de rosa para nós no mundo? Ou vai ser bonança render aos padrões desse mundo? Voltar à escravidão do pecado para viver como o mundo vive, para ter paz? De forma nenhuma. Porque isso tudo vai se terminar na própria morte que o inimigo de Deus sempre desejou ao inverter os valores da palavra de Deus, enganando o homem e tirando da presença de Deus, a fim de ser destruído nos últimos tempos. Então, esse será o fim daqueles que não temem a Deus. Então, nós não podemos render a este padrão do mundo, mas perseverar e continuar clamando aquele que ouve o clamor do seu povo, que é representado pela figura da viúva. Aqui a viúva pode ser uma figura que nós podemos ter como uma representação da igreja de Cristo no mundo. Para conhecer um pouco a história de o que é ser viúva, nós podemos olhar para a história da Ruth, lá no Antigo Testamento, no livro de Ruth. É um livro curto. Se você ler, você vai perceber
o que é ser viúva num mundo perverso. No livro de Ruth, capítulo 4, verso 1 ao 6, diz que quando Noemi voltou para Israel com a sua nora, chegando, os parentes mais próximos que tinham o direito de herdar a propriedade da família da Noemi, um deles foi procurar o outro irmão que tem o direito de ser o primeiro a pronunciar sobre a herança do neto da Noemi. Aliás, do filho de Noemi. Diz que quando ele procurou o homem na entrada da cidade, vindo, chamou e falou para ele: senta aqui e vamos conversar. E ele chamou mais 10 líderes para ser testemunha da conversa. E ele fala para ele: olha, você tem o direito de herdar a propriedade da família da Noemi, porque você é um parente mais próximo, e depois de você, sou eu. Aí o irmão responde: sim, eu vou tomar o meu direito como herdeiro da família. Eu vou tomar a propriedade do nosso parente. Aí Boaz disse para ele: então, se você declara tomar os direitos da propriedade do filho da Noemi, então você também declara tomar a nora como a esposa, para resgatá-lo e manter o nome do seu filho. Aí quando chega nesse ponto, ele diz que não quer. Aí quando ele renuncia aos seus direitos, Boaz agora assume o direito, porque ele é o próximo. Agora, o que queria trazer nesse pedaço do texto é para você ver a situação em que as viúvas vivem naquele tempo. Se Boaz não tivesse dirigido a ele essa realidade, para ele tomar uma atitude, uma decisão sobre a herança, ele ia tomar a propriedade do filho de Noemi e desprezar a viúva Ruth. Ia possuir os seus direitos e desprezar a viúva, sem direito nenhuma. Essa era a intenção maldosa desse parente próximo da Noemi e da Ruth. Então, se ele tivesse tomado o direito da herança, ia tomar tudo que era do filho e ignorar viúvas. E abandoná-las a merecer a pobreza, a merecer o sofrimento, sem que ninguém os ampare. Sem ninguém para defender a causa delas. E sem ninguém para olhar com os olhos de misericórdia para elas. Então, essa é a realidade da viúva. E nós não podemos esquecer que o mundo nos olha como viúva. O mundo olha como aos seguidores de Cristo como viúva, como aqueles que não têm marido. Lembra do episódio da ressurreição de Cristo, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos? O contexto elaborado foi que dissesse que os discípulos de Jesus foram e roubaram o corpo de Cristo no túmulo, porque ele não ressuscitou, ele está morto. Então, se Cristo está morto, a igreja é viúva. Aos olhos do mundo, nós somos desamparados. É ser fraco ser crente. É ser frágil quando você se torna o crente, aos olhos do mundo. A história de crença de que Cristo ressuscitou dentre os mortos é apenas para aqueles que foram eleitos, salvos em Cristo Jesus. Só a igreja crê que Jesus ressuscitou, mas o mundo não crê que Jesus ressuscitou. É por isso que eles se confrontam. No confronto de Pedro com eles, ele diz o seguinte: vocês dizem que Cristo vai voltar. Já passou-se tantos anos, mas ele não voltou. Os nossos avós, nossos pais já morreram. E até agora, onde está a promessa da vinda de Cristo? Porque eles, na verdade, não creram que Jesus ressuscitou, muito menos creram que Jesus vai voltar ao mundo. Então, aos olhos do mundo, nós somos frágeis, nós podemos ser destruídos, nós podemos ser ignorados e desprezados.
Então, esse é o mundo cruel, que nós temos que ter o entendimento de quem somos neste mundo. Se nos faltar o entendimento de que nós somos pessoas marginalizadas, desprezadas, abandonadas à injustiça, e desprezar o nosso direito de ser filhos de Deus, nós vamos voltar à escravidão do pecado e ser destruídos por este mundo. Mas nós temos a consciência de quem nós somos e a consciência do que é a justiça, como essa mulher viúva tem, de se dirigir continuamente ao juiz injusto e de reclamar e de orar, de clamar a Ele todo dia que faça justiça, nós seremos amparados pelo nosso Pai, o juiz perfeito, o juiz santo. Essa consciência nós devemos ter como cristãos, de que nós somos filhos de Deus. Ainda que o mundo nos odeia, mas somos amparados por Deus, que é o juiz perfeito. Imagina a mulher tendo essa consciência, mas sabendo que o juiz é imperfeito, mas tendo os valores do que é a justiça, ela se foca nos valores da justiça, crendo que os valores da justiça serão respeitados. Ainda que o homem seja imperfeito, que não leve em consideração os valores humanos, mas ainda se ele for fazer a justiça, vai ter que respeitar os valores da justiça, porque ele é coroado de juiz na cidade. E ele é o único que pode julgar a causa dela. Não há outro homem, ainda que seja poderoso, ainda que seja influente na sociedade, mas ele não é coroado do direito de julgar a causa da cidade. O coroado é o juiz, ainda que seja imperfeito, mas ele é o juiz para julgar a sua causa. Então, a mulher tinha um entendimento claro do que é ser juiz, o que é ser a justiça em si. E se a justiça for aplicada, ela será atendida, a sua petição, porque ele tem o direito, porque ele entende o direito dela dentro da nação de Israel. Porque ele entende que a palavra de Deus ensina sobre ser viúva dentro do povo, entre o povo de Deus. Por isso ela persiste, ele persevera todos os momentos dirigindo-se a esse juiz para que ele possa conceder-lhe a justiça contra o seu adversário, que provavelmente tinha essa mesma intenção do parente da Ruth, de aproveitar das riquezas da herança e ignorar a viúva e abandoná-la a mercê do sofrimento. Mas ela insistiu e perseverou até ser atendida a sua causa. E Jesus vai nos ensinar a ter a mesma perseverança nas nossas orações, ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que aparentemente as nossas orações não são respondidas ou ouvidas, mas devemos permanecer a clamar a Deus, porque Ele fará justiça, porque Ele é justo, porque Ele não ignorará a justiça. E se nós permanecermos orando, a nossa petição será atendida diante do nosso Pai. E a perseverança, de acordo com esse texto, ela vai trazer um outro valor aliado à nossa vida cristã, que é a chave para a nossa jornada cristã. E Jesus continua no verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará Ele fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus começa com a necessidade de orar e ele termina perguntando acerca da fé do seu povo. Porque a persistência, a perseverança da oração que Jesus começa a introduzir no começo, está
alicerçado na fé que nós temos em Deus como nosso Pai e nele como o Salvador da nossa alma. A oração revela o nível da nossa confiança em Deus, o quanto nós conhecemos a Deus, o quanto nós temos entendimento de quem Deus é e de quem nós somos. Porque quando começa a esmorecer a nossa confiança, começar a perder vontade de orar, até esquecer de que você deveria orar uma semana, um mês, às vezes durante o ano você esquece do que é orar. Isso careta de que nós estamos arrefecendo na fé. A nossa fé está se arrefecendo em Deus Pai. Não estou falando da fé, uma hora entregada a nós como sinal da nossa salvação, mas estou falando de uma convivência com o nosso Pai, da nossa vida com o nosso Pai, daquilo que nós podemos pedir e ser respondido no nosso dia a dia, daquilo que nós podemos clamar e Deus ouvir e responder às nossas orações. A confiança de que Deus pode nos curar, a confiança de que Deus pode nos sustentar, a confiança de que Deus pode nos alimentar assim como alimenta os pássaros no campo, a confiança de que Deus pode cobrir o nosso corpo assim como cobre flores no campo, a confiança de que Deus é o Senhor do universo e de todas as coisas, de que nós não precisamos preocupar com muitas coisas, mas devemos nos dedicar em primeiro lugar a buscar o reino dos céus e a sua justiça, para conhecer aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz ao Pai, que é Cristo Jesus, para descansar nele. Porque quando começa esse desânimo de perder o apetite de buscar Deus em oração, significa que nós estamos perdendo a confiança de que Deus pode nos sustentar ainda neste mundo perverso. Nós começaremos a perder a confiança de que Deus pode atender a nossa causa neste mundo perverso. Nós começamos a perder a confiança de que Deus está conosco todos os dias da nossa vida, mesmo passando por a adversidade neste mundo, mesmo sofrendo a injustiça, Deus está conosco. Essa confiança vai se começar a perder no nosso coração. E se nós perdermos essa confiança, sofreremos ainda mais nesse mundo perverso. Porque o mundo não vai nos amparar. O mundo não vai atender a nossa causa. O mundo não vai abrir mão para os nossos direitos como filhos de Deus. É por isso que há, sim, necessidade de nós perseverarmos em oração, como sinal de que nós continuamos perseverando na nossa fé, no nosso Pai e no nosso Salvador, Jesus Cristo. Perder o hábito de orar vai dar sinal de que nós estamos perdendo a nossa confiança em Deus como aquele que está conosco ainda neste mundo, até no mundo vindouro. E a perseverança, ela traz valores para a nossa vida, a nossa jornada aqui. Quando Jesus fala, fique atento, ou atente para as palavras do juiz, no verso 6. Ouça o que disse o juiz injusto. O que é que ele diz? Ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não respeite homens, mas essa mulher está me importunando, vou fazer-lhe a justiça. A reação do juiz ressalta a perseverança da viúva, a insistência da viúva. Porque se ele não tivesse insistido e permanecendo insistindo contra o juiz, provavelmente o juiz ia ignorar a causa dela. Mas como ela perseverou, insistindo continuamente, o juiz se rendeu para fazer a justiça dela. Aqui traz a essência do valor da perseverança, porque a perseverança traz em si os resultados esperados. Só aqueles que perseverarem trarão de volta os resultados esperados, os clamores esperados.
Em Tiago capítulo 1, verso 1 ao 3, o Tiago diz o seguinte: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, há 12 tribos entre as nações, saudações. E no verso 3 ele fala o seguinte, que a nossa perseverança vai resultar na prova da nossa fé. A nossa perseverança tem alicerce na nossa fé. A nossa perseverança na oração vai demonstrar de que nós cremos em Deus. Nós temos plena confiança em Deus. Já traz o fruto da nossa fé em Deus. O testemunho de que nós cremos em Deus quando nós perseveramos nas orações. Ainda não só esse texto mostra o fruto ou o resultado daquilo que vem da perseverança em Deus, de acordo com Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se nós não desanimarmos e perseverar na oração, no tempo certo nós colheremos o fruto das nossas orações diante do nosso Pai. Porque a perseverança traz em si os resultados esperados. A perseverança não volta de mãos vazias àqueles que perseveram, àqueles que clamam, confiando em Deus. Porque Deus é o juiz justo que defende a causa dos marginalizados, dos ignorados, dos que sofrem a injustiça. De acordo com Êxodo capítulo 22, verso 22 ao verso 23, demonstra que Deus é aquele que defende a causa daqueles que sofrem a injustiça no mundo. Diz o seguinte no verso 22 e o verso 23: não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem, e eles clamarem a mim, essa é a palavra de Deus. Se eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. A igreja que sofre a injustiça no mundo, se clamar a Deus, Deus com certeza ouvirá o seu clamor e prontamente responderá à causa dos seus escolhidos. Se clamar, Deus ouve. Se orar, Deus ouve. Então não desanime. Não perca o hábito de cultivar a vida de oração diante de Deus, porque Deus ouve o clamor daqueles que clamam a Ele. E aqui Jesus acrescenta: Deus não faz justiça àqueles que clamam dia e noite. E isso me faz lembrar também de uma parte da carta de Lutero ao seu amigo. Eu aconselho você a meditar e a orar dia e noite. A oração seja a primeira coisa na sua vida e a última coisa ao descansar à noite. Se o exemplo da perseverança de Daniel for difícil para nós, orar de manhã, à tarde e à noite, 3 vezes ao dia, sem interrupção, talvez a orientação aqui pode ser útil. Ao levantar de manhã, aproveitar os primeiros momentos e buscar Deus em oração, entregar a sua vida e o seu desafio a Deus. E antes de ir para a cama, pelo menos uma vez que já você vai para o descanso, dobre os seus joelhos na sua cama, aproveite esses últimos momentos, entregar a sua vida e suas petições a Deus antes de descansar. Então, essa é a instrução de Lutero ao seu amigo. Aproveitem esse momento e pratiquem a vida de oração. Cultive essa prática da oração, para que a sua vida seja convergida no centro da vontade de Deus.
Porque quando clamar, quando orar, Deus ouve. Essa é a palavra de Deus. Alertando aos líderes. Cuidado, não machuque, não faça-os sofrer. Porque se eles clamarem, eu vou ouvir e atender os seus clamores. Em Deuteronômio capítulo 10, verso 18, nos traz o seguinte conhecimento. Deus, quer dizer, Ele defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Deus é o defensor da causa da viúva. Deus é o defensor da causa da sua igreja, do seu povo eleito, do seu povo amado. E Ele ama o estrangeiro, como diz a palavra de Deus, nós somos estrangeiros neste mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, porque nós pertencemos ao reino de Deus. E se pertencemos ao reino de Deus, Deus se encarrega de nos proteger neste mundo estrangeiro. Deus se encarregará de suprir as nossas necessidades neste mundo. Deus se encarregará de proteger-nos contra a maldade deste mundo. Deus se encarregará de nos cuidar e nos guardar contra a perversidade e a injustiça deste mundo. Essa é a promessa de Deus. E essa é a promessa que pode nos dar mais força a continuar perseverando no clamor a Deus. Porque os clamores dos perseverantes trará os resultados para a sua vida cristã. Mas essa perseverança vai encaretar muitos sofrimentos e perseguições. Lembrando ainda da história de Daniel em Babilônia, principalmente aos jovens. Atentem a isso, jovens. Vocês serão perseguidos, serão desprezados pelos colegas nas escolas, serão ignorados, como se o mundo fosse a melhor coisa a oferecer à vossa vida. Isso também aconteceu com Daniel e os seus amigos na Babilônia. Sendo levado como cativeiros para a Babilônia, Daniel e os seus 3 amigos entraram na faculdade que estava no topo do mundo. A melhor faculdade do mundo daquele tempo era ser instruídos pelos mestres do palácio de Nabucodonosor. Então, quem tinha acesso a essas instruções eram privilegiados. Estavam numa faculdade, melhor faculdade do mundo. E lá estava Daniel e os seus 3 amigos. Mas dentro dessa faculdade, dentro desse seminário, ou universidade, podemos dizer, eles não se renderam aos padrões do mundo, mas continuaram confiando em Deus, vivendo para glorificar o nome de Deus, e foram perseguidos, e foram testados, mas por causa da sua perseverança em Deus, eles foram mais sábios do que os do mundo, porque Deus estava com eles. E Deus tinha mais ciência do que a própria ciência do mundo. Quem sabe todas as coisas é o próprio Deus. Aquilo que Deus revela ao seu povo, aos seus escolhidos, Ele não revela ao mundo. O mundo não conhecerá esses valores. E são esses valores que podem salvar o mundo de muitas coisas que podem acontecer, como salvou Babilônia de muitas outras coisas, vindo da sabedoria de Daniel e seus amigos. Então, não se renda ao padrão do mundo. Vocês foram privilegiados com o conhecimento daquele que é o dono do universo e de toda a ciência, que é o próprio Deus. Então, confie em Deus, ore a Deus e não se renda à zombaria dos ímpios que não conhecem a Deus. Vocês são privilegiados em conhecer a Deus desde a vossa juventude, desde a adolescência, para conhecer os princípios da vida e viver para a vossa própria salvação. Mas, no entanto, vocês vão sofrer por causa disso. Assim como Daniel sofreu, foi perseguido, até ser jogado na cova dos leões, para que ele não ore a Deus, para que ele não confie em seu Deus, mas Deus o livrou e foi ainda coroado ainda muito mais do que os próprios sábios do mundo daquele tempo. Então, confie em Deus. Haverá desafio, sim, mas por isso que Jesus fala, não desanime.
Não perca o ânimo de continuar perseverando nas orações diante de Deus, de buscar o vosso Deus dia e noite. Salmos capítulo 68, verso 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus é o defensor do seu povo escolhido. Deus é o Pai e é o juiz santo, juiz perfeito. E Jesus ainda promete que Ele fará depressa a justiça em favor dos seus escolhidos, porque Ele defende aqueles que confiam no Filho dEle. Porque por meio do seu Filho nós recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, sendo filhos de Deus, nós temos a herança daquele que tem todas as coisas, que criou todas as coisas e que defende o próprio Filho. Nunca ninguém jamais deixou de defender o seu próprio Filho. Ainda que seja de forma errada, mas um pai há de defender o seu próprio filho, há de proteger o seu filho. E se custar, dará a sua própria vida para sanar a injustiça que talvez o filho cometa, mas não vai deixar o filho sem dar o amparo necessário. Deus jamais deixará de proteger o seu filho e de fazer a justiça do seu filho. O mundo ignorou Cristo, o mundo crucificou Cristo, o mundo não creu em Cristo e arcará com a justiça de Deus, mas será acolhido, absorvido os que creem no Filho de Deus, os que confiam no Filho de Deus como Salvador de suas almas. Aliás, antes de encerrar a nossa meditação, queria trazer aquilo que a Bíblia nos fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, dos primeiros versículos também. Ele fala que quando Cristo começar a julgar o mundo, nesse processo de julgar o mundo, chegará o momento em que, quando Deus começar a dar atenção à terra para julgar os homens, os ímpios na terra, os anjos trarão as orações dos santos, do povo de Deus, e será misturado no altar de Deus, para que o cheiro aromático da oração do povo de Deus possa fluir, e Deus vai inalar, vai respirar a oração do povo santo, antes de julgar a terra. Significa que a oração dos santos está na presença de Deus. Toda a oração do povo santo. E Deus vai respirar, Deus vai sentir, Deus vai ouvir a oração do seu povo antes de julgar a terra. E Ele vai acolher os seus santos. Eles não passarão pelo juízo final das coisas. Eles não sofrerão dano do que vai acontecer com o mundo. Porque Deus é o seu defensor. Deus é quem protege o seu povo. Privilegiados são aqueles que confiam em Deus e que perseveram na oração diante de Deus, esperando o juízo de Deus sobre todas as coisas. E que não se esmorecem nas orações, dia após dia, porque essa perseverança vai trazer o fruto no final das coisas. A oração será apresentada no altar de Deus. Deus vai ouvir, assim como Ele prometeu. Se o meu povo clamar, ouvirei e atenderei a sua causa. Se a minha igreja orar, ouvirei clamor e atenderei a sua causa na terra. Amém?